वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनो वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजस्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Nikhilo bhuvana maya chinna vichinna karti Vibhuda bahulo meggam mukti mahanta datri Shithilito vidiraga radha radhe shadhani Vilasatu hridanityam bhakti siddhanta vani Nikhilo bhuvana maya chinna vichinna karti Vibhuda bahulo mrigyam mukti mahanta datri Shithilito vidhiraga radha radhe shadhani Vilasatu hridanityam bhakti siddhanta vani Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Jagadguru disse que até e a menos que haja 100% de Sharanagati aos pés de lótus do Senhor Supremo, ninguém pode falar sobre a verdade absoluta de maneira absoluta. Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru disse que até e a menos que você esteja 100% rendido ou com Sharanagati aos pés de lótus do Senhor Supremo, até e a menos que alguém esteja 100% rendido aos pés de lótus do Senhor Supremo, tal pessoa não poderá falar sobre a verdade absoluta de maneira absoluta. É impossível, porque a cada momento, quando nós vamos falar Harikatha, nós temos medo. Nós estamos pensando em como apresentar esta filosofia, o Harikatha, para que as pessoas comuns não fiquem incomodadas. Mas, na verdade, o nosso dever, em nome do Vishwavajamraja Sabha, em nome de Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada e de Bhaktivinoda Thakur, é o nosso dever falar a verdade como ela é. Prabhupada diz que se nós formos mudar o nosso darshana, a nossa filosofia, se nós formos mudar o nosso siddhanta, então toda a responsabilidade será nossa. Neste caso, o Senhor Supremo, ou seja, Nityananda Balaram, não vai assumir nenhuma responsabilidade. Se eu mudar o meu darshana, se eu for mudar um pouquinho que seja, neste caso, toda a responsabilidade cairá sobre a minha cabeça. Prabhupada diz, se nós pudermos falar sobre a verdade absoluta de maneira absoluta, de acordo com o Shrota Panta, você deve falar exatamente o que foi falado. Se você quiser mudar algo, então toda a responsabilidade será apenas sua. Porque o nosso Harikatha, o nosso Kirtana, é para dar plena satisfação ao Senhor Supremo. Kalau tad Harikirtanat. Harikirtan, Harikatha. Harikirtana, Harikatha, por meio do Harikirtana e do Harikatha, nós queremos satisfazer o Senhor Supremo 100%. Este deve ser o nosso dever, deve ser o nosso objetivo, deve ser o nosso lema, nosso objetivo final. Na verdade, o ponto é, Prabhupada diz que assim como um carteiro, qualquer mensagem que chegue numa carta, você não pode perseguir o carteiro. O carteiro vai entregar uma carta para você. Qualquer carta que você for receber dos correios, o carteiro vai entregar essa carta nas suas mãos. E se você ver algumas notícias desagradáveis ali, você não pode atacar o carteiro, porque o carteiro não é o responsável, ele somente está entregando a mensagem para você. Então, Prabhupada diz, nós estamos entregando todo aquele siddhanta transcendental que nós estamos recebendo, nós estamos entregando para vocês de maneira intacta, de maneira intacta. Nós não temos direito de mudar nada. Até mesmo em qualquer Kirtana, Prabhupada diz, até mesmo em algum Kirtana, se você for mudar alguma vírgula, algum ponto final, uma pontuação ou algo, então o significado pode mudar. Uma alma condicionada não pode alterar nenhuma palavra, porque é uma pessoa material.
Se ela adicionar algo, isso é ofensivo. Então, você não tem o direito de mudar o que há ali. Muitos acharyas têm contradições, discussões sobre esse tópico. Então, aqueles que estão no Shrautapanta, aqueles grandes acharyas dizem, aquilo que está escrito lá no Kirtana, por exemplo, de Narottama Thakura, ou de Bhaktivinoda Thakura, Lochana Thakura, qualquer Kirtana, nós não podemos mudar nenhuma linha. O que falar de linha? Nem uma pontuação nós podemos mudar. Do contrário, nós poderemos ser punidos por isso. Preste atenção. Dessa maneira, nós não temos o direito de mudar nada. Então, nós estamos agindo como carteiros, entregando uma carta para todos vocês. Esse é o nosso dever. Na verdade, nós queremos falar sobre a posição incomparável de Acharya de Srila Prabhupada, jamais vista na história da civilização humana. Jamais foi visto um Acharya como ele. Nós queremos falar sobre isso e, ao mesmo tempo, nós queremos descobrir o quanto nós estamos desviados do caminho dos pés de lótus de Srila Prabhupada e, ao mesmo tempo, o foco é falar do dever do Vishwa Vaishnava Sabha, o dever transcendental. Em nome disso estamos falando. Então vejam, nós queremos falar sobre a posição de Acharya transcendental, incomparável de Srila Prabhupada. Há muito tempo atrás, Prabhupada estava em Mayapur e havia uma grande assembleia religiosa em Calcutá, houve um grande Dharma Sabha em Calcutá, e todos os devotos Gaudiyas, Sannyasis, Brahmacharis, eles foram lá falar Harikatha, e eles estavam falando Harikatha, e o Siddha Swarupa Prabhu, que é Siddhanti Maharaj, Bhakti Swarupa Siddhanti Maharaj, estava lá. Ele se chamava Siddha Swarupa Prabhu e outros Maharajas estavam lá também. Então, durante o Harikatha, quando Siddha Swarupa Prabhu estava falando, porque aqueles que são devotos da Gaudiya Mata, você não pode entender o humor deles, que perfeição existe dentro do coração deles. Porque o mundo inteiro, eu tenho 100% de certeza disso. Praticamente 100%, talvez possa haver 0,001%, mas praticamente 100% da população aqui deste mundo, eles estão, em algum grau maior ou menor, fazendo algum meio termo com o impersonalismo. Mas Prabhupada diz que se nós fizermos um mínimo meio termo, 0, alguma coisa de concessão, de meio termo, no caminho da devoção pura, se nós fizermos um meio termo com o impersonalismo, queremos fazer um acordo, uma concessão, Prabhupada diz, se nós nos desviarmos levemente do caminho da devoção pura, Shuddha Bhakti, então esteja certo que nós estaremos pulando no colo de Maya. Impersonalismo significa, no fim das contas, que é Maya, nada além disso. Impersonalismo é Maya, nada além disso. E também, eu estava falando por bastante tempo sobre de quantas maneiras diferentes o impersonalismo pode vir até a minha vida, de incontáveis maneiras diferentes. Ele pode vir à minha vida para contaminar o meu coração, para que eu abandone o caminho da devoção pura. Na verdade, Siddha Swarupa Prabhu foi falar Harikatha e realmente ele estava falando Harikatha e no meio tempo ele estava falando para cortar o Mayavada Siddhanta. Ele disse que aquele pregador Mayavadi da missão XY, ele na verdade é um grande mafioso, um miliciano, Gunda. Eu não vou falar o nome daquela missão. Siddha Swarupa Prabhu falou que aquele pregador daquela sociedade Mayavada, missão X, Y, ele é um mafioso, um hooligan. No campo do Dharma,
Ele é um mafioso, ele é um miliciano do mundo espiritual ou religioso. E eu também já disse para vocês muitas vezes que existem diferentes tipos de máfia no campo político, no campo educacional, no campo esportivo, onde é que não? Até mesmo no campo espiritual, nós podemos ver. Se os seus olhos estiverem abertos, se você for cego, você não vai poder ver. Porque, de qualquer maneira, você está ocupado com Mayavada Vichara, então você não vai entender. Então, eles são máfias espirituais. Então, a mesma coisa Siddha Swarupa Prabhu quis falar, e isso causou um grande problema naquela assembleia. Todos começaram a gritar. Siddha Swarupa Prabhu, muito estritamente, começou a responder por que ele foi compelido a falar aquilo. Ainda assim, as pessoas estavam revoltadas e imediatamente a notícia chegou até Prabhupada, que Siddha Swarupa Prabhu falou daquela maneira diante daquela assembleia, falou forte. E Prabhupada riu e falou, olha, na verdade, ele falou a verdade, o que ele falou está certo. Ninguém pode falar dessa maneira, esse tipo de espírito não está presente em todo mundo, mas está certo o que ele falou. Ele falou muito bem, Prabhupada respondeu. Então, agora você pode entender qual é o espírito, a posição de Acharya de Srila Prabhupada. Tente entender. E muito tempo atrás, em outra assembleia, eu posso dar 2 ou 3 exemplos para vocês entenderem este ponto, porque a posição de Acharya de Prabhupada é realmente incomparável, única. Ninguém pode entender apropriadamente o que ele quis dizer. Na verdade, há muito tempo atrás, houve uma assembleia religiosa em Calcutá, não era no mesmo lugar, em outro local, e Parampujyapada Keshava Goswami Maharaj estava lá, Parampujyapada Sridhar Goswami Maharaj, muitos devotos estavam ali, muitos sannyasis Gaudiya estavam ali para falar Harikatha. E agora, Parampujyapada Keshava Goswami Maharaj foi falar e logo no início, Parampujyapada Keshava Goswami Maharaj, no início do Harikatha, ele disse, o que é que eu posso dizer diante desses coureiros? Que Harikatha eu posso falar diante desses homens que trabalham com couro? Eles são chamar, eles trabalham com couro, eles estão ocupados com pele. E realmente, aqueles que estão nessa sociedade materialista, que estão ocupados com lucros e prejuízos, naturalmente, eles estão ocupados com pele, com coisas relacionadas com a pele, com o corpo e a mente material, essas coisas que eles estão ocupados. Então, ele falou certo, eles estão ocupados com couro. Mas todos ficaram revoltados e gritaram, por que você está falando isso? Por que você está falando isso? Você deve responder, por que você está falando assim? Então todos ficaram agitados. Então, Parampujyapada Sridhar Goswami Maharaj, ele era um grande advogado. Um grande advogado. E ele disse, ele se levantou e começou a falar, espere, 1 minuto, esperem. Você terá que responder. Todos nós, a audiência falava, olha, todos queremos uma resposta. Por que ele falou dessa maneira? Nós queremos uma resposta. E o público falou, sim, nós queremos uma resposta. Nós queremos a resposta. Por que ele falou isso? Se ele não puder nos dar uma resposta apropriada, então nós vamos ver que tipo de homem ele é. Então, Parampujyapada Sridhar Goswami Maharaj deu uma chance. Agora você tem que responder. Por que você falou isso? Responda agora. Então, Parampujyapada Srila Keshava Goswami Maharaj começou a falar. Por que ele foi compelido a falar daquela maneira? Depois que acabou o Harikatha, todos ficaram em silêncio. Ninguém podia falar mais nada. Porque ele estava certo. Parampujyapada Keshava Goswami Maharaj foi compelido a provar o que ele estava falando. Porque a verdade absoluta não pode ser ignorada. Um grande Maharaj de uma grande mata convidou Parampujyapada Srila Keshava Goswami Maharaj. Estou falando agora de outro incidente.
Então, para falar Harikatha num simpósio, eu não vou falar o nome daquela moto, porque eu não quero criticar ninguém. Apenas nós queremos entender o humor de Srila Prabhupada. E, naturalmente, Srila Keshava Goswami Maharaj também tem o mesmo humor de Prabhupada. Então, Keshava Goswami Maharaj e alguns de seus discípulos chegaram naquela mata e de tarde eles começaram a falar Harikatha e todos os Maharajas estavam falando, um por um, Sridhar Goswami Maharaj, todos eles. E depois disso, Jajabar Maharaj cantava Kirtana maravilhosamente, cantava muito bem Jajabar Maharaj. E depois disso, aquele Acharya perguntou para Keshava Goswami Maharaj, você quer falar algo? E Srila Keshava Goswami Maharaj falou, olha, você me chamou para falar, que pergunta é essa? Agora você está me perguntando se eu quero falar algo? E esse homem falou, olha, tenha cuidado que tem muitos cavalheiros aqui, eles são juízes elevados, então tenha cuidado com o que você vai falar. E Keshava Goswami Maharaj começou a rir, ele sorriu. Depois ele fez o Vandana, as glorificações, e ele começou o Harikatha de maneira tão pesada, mas tão pesada, que todos aqueles juízes e pessoas honráveis ficaram chocados. Eles ficaram muito chocados. Se sentiram pesados dessa maneira. Então, de qualquer maneira, aqueles que vão seguir Prabhupada, aqueles que vão seguir Prabhupada 100%, eles não podem mudar o seu Siddhanta, mudar nada, porque eles não falam Harikatha para ganhar algo. Essa sociedade tola, eles são tão tolos, que eles não entendem que se aquele Maharaj fala de uma maneira muito favorável, ele poderia desfrutar de popularidade, ele poderia receber muitas doações, muita honra, mas eles ignoram todas essas coisas e vão falar sobre a verdade absoluta. Então, que tipo de imenso sacrifício eles estão fazendo? Esse tipo de sacrifício não pode ser comparado, nem mesmo com aqueles que lutavam pela liberdade da nação. Embora eles estejam dando a vida, mas ele não pode dar a sua mente totalmente. Essa é a falácia. Muitas perguntas chegam até mim de diferentes cantos do mundo. Aqueles que lutam pela liberdade da pátria, eles dão o corpo, mas eles não dão 100% da mente. Talvez 1 ou 2% eles preservam, ou seja, eles dão a sua vida para ganhar reputação, pratishta. Eu falei para vocês, né? Quem é que pode falar que não quer nenhuma pratishta? Até mesmo aqueles que lutam pela liberdade da nação também estão esperando alguma pratishta, algum reconhecimento. Sem pratishta, ninguém quer fazer nada. Ninguém. Então, a única diferença é que um Vaishnava puro, eles estão interessados em Vaishnava e pratishta, e os outros estão interessados numa pratishta material. Essa é a diferença, que não é uma diferença de céu e inferno, é uma diferença infinita. Como e quando as pessoas podem entender Guru Vaishnava. É por isso que às vezes a gente fala este shloka, às vezes a gente fala este verso. Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvaguna shama sateswaraha haro avaktasya kuto mahadguna manorathena sato dhavato vai Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvaguna shama sateswaraha Haru avaktasya kuto mahadguna manurathena asato dhavato vahi. Nós não podemos comparar um Vaishnava e as suas qualidades transcendentais com ninguém neste mundo. Nós não podemos comparar as qualidades transcendentais de um Vaishnava com nenhum homem neste mundo inteiro. As pessoas são tão tolas
elas não sabem distinguir a diferença. Elas não conseguem, elas são tão tolas, não conseguem entender o que é devoção pura, qual a diferença entre Shuddha Bhakti e Mayavada. Na verdade, elas não têm interesse. Elas querem pensar na própria posição, em rank, glamour. Elas vão se juntar a um grupo espiritual ou uma organização espiritual simplesmente porque estão interessados em receber algum glamour, posição, status, só isso. Srila Jiva Goswami Pada diz que se alguém vem para Gaudiya Mata há muito tempo, talvez há 10 anos a pessoa está vindo, mas ele não sente nenhuma necessidade de se abrigar em um Sadguru, então aquele Tattvavida Acharya falou, esta pessoa está vindo para Gaudiya Mata, esta vinda dele é inútil, não tem nenhum valor. A pessoa está vindo aqui para demonstrar que está fazendo alguma satsanga, para receber algum glamour na sociedade, para que as pessoas não duvidem. As pessoas vão pensar, olha, é muito honesto, ele está indo na Gaudiya Mata todo dia. Ele vai todo dia para ouvir Harikatha, ele vai no Arati de manhã. Mas veja, ele é um comerciante, ele quer coletar pratista, reconhecimento, nada além disso. E como você pode entender? Apenas a Gaudiya Mata pode indicar. As pessoas são tão cegas, que eu penso que quem é que pode fazer uma cirurgia nos seus olhos para te dar visão, verdadeira visão? Quem pode te dar? Um Vaishnava misericordioso. Eles são misericordiosos. Hoje em dia, ninguém tem misericórdia. Eles querem te cortar, eles querem cortar o seu bolso, eles são trapaceiros. Eles não vão te mostrar o caminho exato da devoção, de Bhakti. Então, na verdade, Prabhupada diz, isso se chama, isso não é Jivedaya, misericórdia, isso é crueldade. Eles vão te enganar. Dessa maneira, eles estão cometendo Jiva-hinsa, estão cometendo uma violência contra a alma, porque eles sabem muito bem sobre o ponto de que Prabhupada falou isso e nós devemos falar isso, mas nós não podemos falar isso. Muitos daqueles acharyas e muitos daqueles sannyasis importantes, eles dizem, se nós seguirmos Prabhupada, nós não podemos administrar uma Gaudiya Mata. Eu acho que eles devem ser isolados da sociedade Gaudiya, eles são Mayavadis. Eles devem ser isolados imediatamente. Qualquer posição que ele esteja no presente, ele deve ser isolado. Do contrário, você também vai desenvolver esse tipo de corona. Isso é pior do que corona. Veja, ele fala isso. Se a gente seguir Bhaktivinoda Thakur Prabhupada, nós não podemos administrar uma Gaudiya Mata. Você não é um membro da Gaudiya Mata. Eu estou sentado na Vyasasana, eu tenho certeza disso, eu posso falar isso. Você, na verdade, não é um devoto Gaudiya. Um verdadeiro devoto Gaudiya nunca vai falar isso. Ele nunca falará isso, esse não é o humor. Então veja, nós pensamos que se alguém vem a Gaudiya Mata por 10, 20 anos, talvez a pessoa esteja desenvolvendo Bhakti. Bhakti não é algo tão barato para que você possa ir ao mercado e comprar. Eu te desafio, vá para o mercado, vá para qualquer local. Eu te dou essa permissão aberta, pode ir em qualquer local no mundo. Em Vrindavana, Haridwara, vá para qualquer local. E me mostre quem é que vai falar exatamente aquilo que Prabhupada falou. Você deve me mostrar. Você deve me mostrar quem é que não está tentando o seu melhor para obter pratista. Ou seja, eles falam uma linguagem muito doce, uma filosofia seca doce, uma apresentação doce, para que você não tenha a chance de prendê-lo. Essa é a condição do Hare Kirtana Harikatha hoje. Então, Prabhupada disse, levíssimo desvio, um mínimo desvio da devoção pura pode, no fim das contas,
te lançar no colo de Mayadevi. Você não poderá esperar que a devoção pura, você não poderá esperar que a devoção pura venha até você misturada com Maya. Você fala, Maharaj, só um pouquinho de mistura, mas não. Você não pode esperar que Shuddha Bhakti venha na sua vida com uma ligeira mistura de Maya, de Mayavada, de impersonalismo. Você pode cair. Isso não é uma brincadeira. A devoção pura não é algo trivial. Tente calcular a todo momento. Tente repousar aos pés de lótus de Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur. Do contrário, eu posso desafiar. Eles não vão obter devoção pura. Certamente, eu estou certo que eles não vão obter devoção pura. Não podem obter. Não é possível. Então vejam, na verdade, um mínimo desvio pode te colocar em problemas. Um mínimo desvio pode te colocar em problemas. Então, Parampurapada Keshava Goswami Maharaj falava palavras fortes, e o nosso Guru Varga, aqueles que estão alinhados com Prabhupada, falam dessa maneira. Então, o impersonalismo, a concepção Mayavada pode vir em incontáveis maneiras diferentes que você não pode nem imaginar. Então, um Tattvavida Acharya, o nosso Guru Varga antecessor, dizia que se nós virmos que alguém está vindo para o Gaudiya Mata por muito tempo, mas não recebeu iniciação, a pessoa vem, assiste ao Arati, talvez a pessoa pode desenvolver algum Sukriti, mas talvez esse Sukriti também pode apoiar o seu desfrute. Talvez ele pode apoiar o seu desfrute, esse Sukriti. Porque Boga Muksukriti e Bhakti Muksukriti não são iguais. A pessoa está vindo na Mat, mas ele não sente nenhuma necessidade de se abrigar em um Sadguru. Isso significa que a vinda dele para a Mata é falsa. É uma amostra, só para mostrar aos outros. Porque Rupa Goswami Pada escreveu no Rasamrita Sindhu: Adau Guru Padasraya Tasmat Krishna Dikshadi Shikshanam. Adau Guru Padasraya. Que se ele até hoje não se abrigou aos pés de lótus de um Sadguru, então não há questão de começar a devoção pura. Ele está vindo para a Mata para mostrar para os outros. Ele deve sentir essa urgência, olha, eu preciso de um Guru. Assim que você recebe a associação de um Vaishnava puro, ou seja, um Shiksha Guru, assim que alguém recebe a associação de um Shiksha Guru, de um Vaishnava, então imediatamente nós iremos sentir alguma reação dentro do coração. Você vai sentir uma urgência de se abrigar em um Sadguru. Onde é que há um Sadguru? Onde é que há um Sadguru? Você vai ficar louco em busca de um Sadguru. Se você não se sentir assim, então certamente, esteja certo, que a sua vinda a Gaudiya Mata está indicando outro desejo. Anyabilas. E o que falar sobre isso? Aqueles que estão vindo a Gaudiya Mata há 20, 25 anos, 40 anos, 50 anos, eu ouvi eles dizendo: a minha vida foi perdida. Ele nem falava minha vida foi perdida. Era um homem muito educado. Ele falava, minha vida está enrolada. Ele não falava está perdida, desgastada. Ele falava, está enrolada. E eu fiquei rindo. Esse é um membro da Gaudiya Mata? Isso é um membro da Gaudiya Mata? Se você ver todo o Siddhanta de Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur, você verá que nós estamos dando alguma indulgência para o impersonalismo. Venha para a Mata. Are, se você tem poder, por que você não muda ele? Pássaros da mesma plumagem voam juntos. Então eles estão procurando um desfrute. Não há emprego na sociedade, não há dinheiro na sociedade. Então eles decidem vir para Gaudiya Mata, que a gente pode ter a oportunidade de desfrutar, obter alguma pratista,
aqui está muito bem, ninguém vai brigar comigo, tem desfrute livre aqui. Então, Prabhupada diz, nós não vamos fazer nenhum acordo, certamente, nós não vamos fazer nenhum acordo com você, que, ok, você pode ficar na sociedade de Gaudiya para obter uma facilidade, prashadam saborosa, nós podemos cozinhar uma comida muito saborosa, você pode comer. Certamente, nós não vamos fazer um acordo com esses homens tolos. Isso aqui não é um albergue, sabe? Albergue significa aqueles que fazem um serviço numa cidade, não tem local para ficar, então eles entram em contato com o quarto e eles pagam algo. Talvez centenas de pessoas juntas alugam aquela construção e um Brahmana da Orissa que usa tabaco, bebe chá, não tem problema. Esse Brahmana pode cozinhar para todos. Todos dão um pouco de contribuição para que ele cozinhe. E depois de um mês, eles calculam quanto for os custos e pagam ele. E aí eles mantêm essa habitação assim. Então hoje você pode cozinhar isso, amanhã cozinha aquilo. Alguém pode dormir até as 8 da manhã, depois ele vai para o escritório, que é ali do lado. Então, Prabhupada diz, nós não vamos fazer acordo com ninguém, assim como num albergue, como um hostel, um hotel, que nós vamos arranjar nossas facilidades para cozinhar e para dormir, comer e dormir. Nós estamos ocupados com isso. Quanto desfrute podemos obter? E se uma autoridade falar algo, eu posso rejeitá-lo. Vou falar, você não é um Vaishnava, por que você está falando assim? O Vaishnava nunca fala nada. Sim, Vaishnava nunca fala nada. O Vaishnava é surdo e mudo, né? Como um acharya tolo. Quanto mais você puder dar facilidades materiais, mais eles podem votar em você. Mas Prabhupada diz, nós não vamos fazer um acordo com essas pessoas tolas para arranjar facilidades materiais. Não é isso. Então veja, se você estiver em satsanga, então Jiva Goswami Pada fala, o resultado de satsanga é em si muito poderoso. Jiva Goswami Pada escreveu que satsanga nunca é em vão. Jiva Goswami Pada deu essa garantia que satsanga nunca é em vão. Se você realmente fizer satsanga, satsanga pode te dar um tremendo poder. E se você realmente estiver em satsanga num estágio preliminar, depois de estar em satsanga pura, então 100% você sentirá a necessidade de se abrigar em um Sadguru. Se você não está sentindo urgência, se você não está em busca de um Sadguru, então a sua vinda para a mata é inútil. Este é um Siddhanta muito secreto. A todo tempo, nós devemos nos lembrar deste ponto, nós não devemos nos esquecer. A todo tempo, nós devemos nos lembrar deste ponto. Nós não devemos nos esquecer. Na verdade, veja, qual é a diferença entre Prabhupada e esses acharyas? Supostos acharyas. Você pode comparar o quanto nós estamos desviados do caminho de Prabhupada. Prabhupada, ele nunca fez nenhum tipo de meio termo com relação a Bhakti pura. Do contrário, Prabhupada sempre falava, tenham cuidado, tenham cuidado, tenham cuidado, Prabhupada dizia. No caminho do seu Haribhajana, Prabhupada dizia, no caminho do seu Haribhajana, automaticamente Labha, Puja, Pratishta, Kamini, Kanchana vão vir para contaminar o seu coração. Naturalmente, isso é natural. No caminho do seu Haribhajana, isso é um fator automático. No caminho do seu Haribhajana, esteja certo, Kamini, Kanchana, Pratishta, eles vão vir para
contaminar o seu coração muito em breve. Mas este tipo de pratista não pode contaminar o coração de um Vaishnava puro, como o caso de Madhavendra Puripada. Madhavendra Puripada saiu correndo daquele local. Ele falou, olha, eu vou embora, porque talvez de manhã as pessoas vão vir e vão querer me adorar como um devoto puro, então eu vou embora agora mesmo, no meio da noite. Este é o coração de um devoto puro. Eles não têm nenhum interesse em pratista. Eles não têm nenhum interesse em reconhecimento que você quer conferir para eles. Eles não têm nenhum interesse em pratista. Sempre que Prabhupada falava Harikatha em qualquer local, seja na Universidade Hindu de Varanasi, até mesmo na Universidade de Varanasi, que é um local de Mayavadis. Prabhupada estava dando um discurso na Universidade de Benares, mas falando o Vedanta de maneira intacta. Ele falou tão bem, mas tão bem, que nenhum Mayavadi, nenhum professor que estava lá não quiseram discutir com ele. Ele deu respostas tão exclusivas. Até mesmo na Universidade de Benares, Prabhupada falou de maneira intacta. Ele não mudou nem mesmo um ritmo, uma pontuação, um hífen. Falou dessa maneira. Este é o Harikatha de Prabhupada. Nós estamos na linha de Prabhupada. Nós devemos manter esse tipo de Bhakti Vinoda Dhara, corrente de devoção pura. Do contrário, nós devemos sair, porque nós podemos contaminar. Em nome de Haribhajana, Harikatha, nós podemos contaminar toda a sociedade Vaishnava, dia após vida. Aqueles que são impersonalistas, Mayavadis, estão se juntando ao nosso campo da devoção pura, para contaminar todo o sistema. Se eu seguir explicando, eu posso seguir explicando, certamente, então vocês podem entender. Então, primeiro de tudo eu quero dizer que tinha esse grande Pandita, e ele ficou muito surpreso. Ele ficou muito surpreso ao ouvir o Harikatha de Srila Prabhupada. Ele disse, quando ele veio para a missão Gaudiya, em Calcutá, ele falou, na minha vida inteira, eu nunca estive disposto a me curvar diante de nenhum acharya, mas foi algo automático. Eu fui compelido a me curvar aos pés de lótus de Prabhupada. Ele é alguém incomparável, um acharya incomparável, não há contaminação, não há traço de nenhuma contaminação na conduta de Srila Prabhupada, tão pura a conduta dele, que é raro, extremamente raro hoje em dia. A posição incomparável. Esse Madana Mohana falou, na minha vida inteira, eu fui compelido a falar isso. Na minha vida inteira, eu nunca me curvei diante de ninguém, mas eu fui obrigado a me curvar diante de Srila Prabhupada, pois ele é um acharya imenso, um acharya incomparável, que eu não tenho palavras para descrever. Eu não tenho palavras para descrever. Então, ele ficou muito feliz. Ele diz, e durante toda a vida ele passou a adorar os pés de lótus de Prabhupada. E agora, qual é o sistema de pregação hoje em dia? Prabhupada diz, no caminho do seu Haribhajana, automaticamente, Labha Puja Pratista vão vir para contaminar o seu coração. Tenham cuidado, tenham cuidado. Haribhajaner Anushangik Falsarup, as an ancillary factor of your Haribhajan, automatically those Labha Puja Pratishtha can come. Então, no decorrer do seu Haribhajana, automaticamente ganhos, adoração, reconhecimento vão vir. Você não deve ficar ocupado com essas coisas baratas. Você está sempre ocupado com pratista. Você está sempre ocupado com pratista, Labha Puja Pratista. Um mínimo pratista, você pode até lavar ou tirar o nome da Gaudiya Mata. Por uma mínima pratista, você quer apagar o nome de Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur. Por um mínimo pratista, você quer apagar o nome da Gaudiya Mata. Eu sei muito bem disso. No fim das contas, eu posso abrir e mostrar abertamente que essa contaminação mayavada está aí.
Essa é a verdade nua que ninguém quer ver, a verdade nua. Mas, usualmente, nós ouvimos da nossa sociedade Mitam cha saram cha bhaktita, mane bhagmita. Oratorship means you have to speak in gist. oratória significa que você deve falar de maneira resumida, você deve ser direto e você deve explicar todos aqueles pontos que você quer dizer. Isso é oratória. Mas oratória não significa que você tem bhakti. Ter oratória não significa que você tem bhakti. Talvez você tenha oratória, você possa falar horas após horas, mas isso não significa que você tem bhakti, não significa. Você não pode nem imaginar que poder existia com Prabhupada. Eu não posso explicar. Parampujyapada Keshava Goswami Maharaj dizia, o meu Guru Padma Parampujyapada Keshava Goswami Maharaj dizia que com alguns dos meus irmãos espirituais, eu fui para a Orissa, Cuttack. Eu fui para uma universidade na Orissa e meu Guru Maharaj também foi lá discursar nessa universidade, Parampujyapada Madhava Goswami Maharaj. Então, naquela ocasião, Aranya Maharaj, Keshava Goswami Maharaj, vários discípulos de Prabhupada foram lá falar Harikatha diante de vários eruditos, acadêmicos, personalidades importantes na sociedade, professores e pesquisadores. Eles estavam ali falando Harikatha. Parampujyapada Srila Keshava Goswami Maharaj, ele era o presidente da Assembleia. Então, naturalmente, ele era o último a falar, e antes dele falar, ele permitiu que Parampujyapada Aranya Goswami Maharaj falasse. Srila Aranya Goswami Maharaj falou de tal maneira sobre as glórias de Gauranga Mahaprabhu, as glórias da misericórdia de Gauranga Mahaprabhu, sobre a misericórdia absoluta e incomparável de Gauranga Mahaprabhu, Sri Chaitanya Deva. E depois de falar por praticamente 1 hora, ele terminou o seu discurso e Parampujyapada Srila Keshava Goswami Maharaj foi concluir a Assembleia, pois ele era o último a falar, e Parampujyapada Keshava Goswami Maharaj falou: o meu irmão espiritual, Srila Aranya Goswami Maharaj, falou dessa maneira, em tantos detalhes, que o discurso dele está praticamente completo. Então, agora, no aroma que nós estamos sentindo, eu não quero falar muito, eu quero concluir o meu discurso. Eu vou falar algo sobre aquilo que Aranya Goswami Maharaj falou. Então agora, Srila Keshava Goswami Maharaj falou. Então veja o poder de Prabhupada. Estavam cheios de professores ali, pesquisadores. Eles ficaram de pé e aplaudiram. Aplaudiram muito Aranya Goswami Maharaj, porque essa filosofia incomparável, única, eles nunca ouviram em suas vidas. E depois eles começaram a perguntar, em qual tópico este Aranya Goswami Maharaj fez doutorado? Ele tem algum doutorado em alguma área? Em que área ele estudou? E Parampujyapada Keshava Goswami Maharaj começou a rir. Parampujyapada Goswami Maharaj começou a rir e falou: veja o poder de Prabhupada. Veja o poder de Prabhupada. Que tipo de poder existe em Prabhupada, que até mesmo um homem analfabeto pode falar como um pandita. Até mesmo um homem analfabeto pode falar como um grande pandita. Até mesmo um grande pandita não vê nenhuma falha neles. Você consegue conceber? Você consegue entender o poder de Prabhupada? Srila Vana Goswami Maharaj estava lá na Inglaterra e Prabhupada estava transmitindo o poder daqui. Srila Goswami Maharaj estava também na Inglaterra e Prabhupada transmitiu o poder daqui. Você não pode nem imaginar
Você não pode nem imaginar esse tipo de poder. Esse verso diz, os coxos podem atravessar montanhas. Você pode falar essa filosofia de maneira seca, mas eu tenho certeza que você não acredita nisso. Você não acredita nos pés de lótus de Guru Padma. Você não pode provar 100% submissão aos pés de lótus do seu Guru Padma. Mas você diz, Agyana Timirandasya, você fala isso, mas você não pode provar. Prabhupada diz, Keshava Goswami Maharaj também diz, que o nosso Gurudeva ele era tão poderoso que as pessoas vão ver que até mesmo, até mesmo grandes pânditas vão achar que alguém analfabeto fez um doutorado. Srila Aranya Goswami Maharaj não sabia nem escrever direito, mas ele tinha essa excelência. Então tente entender o poder de Prabhupada, tente entender e tente ver a situação de hoje em dia. Até mesmo eles querem rejeitar o Hari Bhakti Vilasa, eles querem rejeitar o Rasamrita Sindhu, eles querem provar que nós somos mais misericordiosos, nós somos acharyas maiores. Então nós não precisamos considerar todos esses fatores. Eles querem ignorar as instruções de Rupa Goswami Pada, eles querem ignorar as instruções de Sanatana Goswami Pada, ignorar as instruções de Bhaktivinoda Thakur Prabhupada. Eles são muito grandiosos. Eles são acharyas muito grandiosos. Querem rejeitar tudo e criar novas regras e regulações. Prabhupada diz, tenha cuidado, homens. No caminho do seu Hari Bhajana, é algo automático, que você vai receber alguma Labha Puja Pratishta, mas não pense que as pessoas estão te honrando. Da mesma maneira, muitos do nosso Guru Varga manifestaram esse tipo de lila. Eles se desviaram totalmente do nosso Guru Varga, eles caíram na verdade. Eles se desviaram do caminho de Prabhupada, dos pés de lótus de Prabhupada. Eles queriam falar quem é Prabhupada, quem é Gaudiya Mata, eu sou tudo. No início eles estavam bem, mas depois eles ficaram orgulhosos, queriam se provar como os maiores. Você pode ver a história de vida deles, se você não acredita. Se você ver a história de vida deles, você poderá ver como a vida deles acabou. Você vai ver quão doloroso foi o fim deles. E aí você vai entender que eles foram contra a Prabhupada, contra Gaudiya Mata. Você pode entender facilmente. Eles estão recebendo esse tipo de punição. Então ninguém pode sobreviver. Nenhum sobreviveu daqueles que cometeram ofensa aos pés de lótus da Gaudiya Mata e de Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur e do Gaudiya Guru Varga como um todo. Se eles quiseram, se projetar, mas rapidamente a sociedade vai entender que eles são falsos, a filosofia deles é falsa, o Siddhanta é errado. Eles apenas quiseram nos enganar. Eles quiseram colocar uma cortina diante dos nossos olhos para que nós não pudéssemos ver a verdade absoluta. Este era o objetivo deles. Então, dessa maneira, Prabhupada diz que no caminho do seu Hari Bhajana, Harikatha, automaticamente nós vamos receber alguma Labha Puja Pratishta. Então, sempre tente pensar que todo Labha Puja Pratishta, qualquer coisa que venha na minha vida, eu não posso tocar, porque eu vou aceitar apenas Vaishnava Pratishta. Eu devo passar adiante toda pratista, todo glamour, qualquer coisa que vocês me der, até mesmo doações, guirlanda, esteja certo. Com total compromisso eu estou falando, nós devemos servir Gauranga Deva. Nós não temos direito de desfrutar, não temos direito de desfrutar. Nós não podemos dizer que Prabhupada não é nada e eu sou tudo. Não podemos falar isso. Dessa maneira, no decorrer do seu Hari Bhajana é algo automático. Você não deve se preocupar com isso. Então, Prabhupada fala, não fique ocupado com essas coisas pequenas. Sempre, a todo momento, tente entender
Tente that your perceber life is unstable. que a sua vida é Each and instável. every fraction of second, A cada each and fração de every fraction segundo, of second, a cada try to fração de realize segundo, that life is tente unstable. perceber que a vida é instável. A qualquer momento nós podemos ter que partir deste mundo material. A qualquer momento nós podemos ter que partir desse mundo material. Então, não fique ocupado com Labha, Puja Pratishta. clever, Tente ser esperto, realmente, no verdadeiro sentido. Tente entender este ponto, porque no Shastra, no 7º canto, nós sabemos, no Bhagavatam, the kala karma gunadhino deho ayam pancha bhautikaha katham anyangstu gopayet sarpagrasto yatha jayaparaha. Kala karma gunadhina deho ayam pancha bhautikaha kala karma gunadhino deho ayam pancha bhautikaha katham anyangstu gopayet sarpagrasto jayaparaha. Just like a snake going é assim to como uma cobra catch one frog, que vai agarrar um sapo, sabe? O sapo está sempre fazendo barulho. Guéu, guéu, guéu. stop your face. Are, por que você não fica em silêncio? If you are going to, Se speak, você ficar meow, falando, meow, guéu, then guéu, those guéu, snake, então they aquela can get cobra clue pode that there obter is um one food, indício there is one que há food um sapo ali, e então vai te agarrar. Então por que você não fica em silêncio? Mas o sapo desnecessariamente fica lá falando, guéu, guéu, guéu. Então aqui é dado este exemplo. Karma kala karma gunadhino deho ayam pancha bhautikaha. All your kal, Que todo o seu tempo, kala, o tempo, as circunstâncias, as suas atividades, o seu corpo e tudo mais, tudo isso é controlado por alguma força desconhecida. Tudo é controlado. Você não tem controle algum. Você não tem controle algum sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre as suas posses, sobre nada. Você não tem nenhum controle. Tente entender. Kala, Karma, Maya, Ishvara. O Vedanta Sutra fala sobre esses pontos vitais. O Vedanta Sutra lida com esses pontos vitais, o tempo, o karma, Maya, Jagat, o universo, e Ishvara, o controlador, essas 5 forças. So kala karma gunadhino dehoyam pancha bhautikaha. Your body is made up of Então, o seu corpo, ele é feito de 5 elementos, terra, água, ar, fogo e éter. 5 elements of this nature. Os 5 elementos dessa So you natureza. have nothing. Então, você não tem nada. Você não tem nada na sua vida. You have nothing in your Você life. não tem nada na sua vida. Para que você possa afirmar que este prédio é o meu prédio, este corpo é meu corpo, essa é minha esposa, esse é meu marido. Você não tem direito de falar isso, porque você não tem nenhum controle sobre o seu corpo. Então, como você pode falar? Se você não tem controle sobre o seu próprio corpo, como você pode falar isso? Então, você não tem controle nem mesmo sobre o seu corpo, sua mente. Então, como você pode controlar todo este universo? Prabhupada diz, aqueles que vão assumir o controle sobre essa sociedade, isso pode acabar se provando um grande cativeiro na vida deles. Isso pode ser um grande cativeiro na vida deles. Nós estamos ocupados obtendo tipos de diploma e tudo mais. Nós estamos sempre ocupados porque se obter diplomas, então eu posso escrever, né? Vedanta Acharya, eu posso escrever Shastri, eu posso escrever isso, aquilo, títulos. Mas Prabhupada, em toda a sua vida, ele era o maior Pandita em todo este mundo. Mas Prabhupada nunca quis coletar algum diploma ou título. Prabhupada nunca, em toda a sua vida, tentou coletar algum diploma, mas atualmente a gente está ocupado com esse tipo de diploma, de título. Veja, em nome do Vishvajamara Sabha, haviam diferentes tipos de títulos, mas eram títulos transcendentais. Eles não eram títulos materiais. Prabhupada dizia,
Prabhupada dava esses títulos, Vidya Vinoda, ou Maha Upadeshaka, Maha Upadeshaka, diferentes tipos de títulos. Prabhupada confirmava ou conferia para eles. Isso é Vaishnava Pratishtha, não é Pratishtha material. Mas, em toda a sua vida, ninguém pode provar que Prabhupada quis coletar pratishtha, glamour, dinheiro, nada. E muitas pessoas me sugeriram também, Maharaj, você poderia ter um diploma de Vedanta, isso tudo mais. E eu falei para eles, olha, não, eu sou um tolo. Como que eu posso ter um diploma? Eu não tenho direito de obter nenhum diploma. Bhaktivinoda Thakur nunca quis escrever Bhakti Bhushan, nada disso. E veja, ele é o maior Pandita. Gauranga Mahaprabhu, que é o Senhor Supremo, ele sempre quis dar aos devotos algum título, como Haridas Thakur, quando partiu deste mundo, Gauranga Mahaprabhu deu total pratishtha, total reconhecimento para Haridas Thakur, dançando com o corpo dele. Quando Haridas partiu, ele falou, ó Prithvi, ó Mãe Terra, Bharati Devi, você está perdendo uma joia. Mahaprabhu deu grandes títulos para Haridas Thakur. Mahaprabhu falou, diante do mar, do oceano, sabe? Diante do mar, ele falou, agora você vai limpar, você vai lavar. Hoje, você está tendo essa oportunidade. Hoje, você está tendo a oportunidade de lavar, de limpar. Você tem a chance de lavar os pés de lótus de Haridas Thakur. Então agora, você está se tornando um grande local de peregrinação. Agora, hoje, você está desenvolvendo um grande poder, porque hoje você está lavando os pés de lótus de Haridas Thakur. Então veja, o próprio Mahaprabhu conferia grandes diplomas ou títulos. Os devotos não têm nenhum interesse nesse tipo de coisa. Eles nunca querem coletar títulos. Vedantacharya, Bhakti Bhushan, Bhagavatacharya. Eles nunca querem. Mas hoje nós podemos ver o quão longe nós estamos desviados do caminho de Srila Prabhupada. O quanto nós estamos desviados do caminho de Prabhupada. O quanto nós estamos desviados do caminho de Prabhupada. Nós devemos ter 100% de fé aos pés de lótus do Senhor Supremo e dos seus devotos, como Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada. Apenas então nós poderemos falar sobre a posição incomparável de Acharya de Srila Prabhupada. Do contrário, nós teremos medo. Se eu falar dessa maneira, as pessoas vão falar algo, as pessoas vão apontar as minhas falhas. Maharaj, você está falando isso, mas você tem uma falha. Então, sob a orientação de Prabhupada, nós estamos fazendo esse pedido aberto para o mundo inteiro. Aqueles que puderem detectar até mesmo uma falha, então, nós podemos prestar reverências prostradas aos pés de lótus deles. Assim como, usualmente, no campo de publicação editorial, e especialmente no mercado de livros, nós sabemos disso, que suponha que um grande livro, um livro importante, vá ser publicado por alguma empresa. E quem é o escritor, quem é o editor, essas coisas são importantes. Depois disso tudo, aquela empresa vai dar a responsabilidade para homens muito instruídos. Eles dão esse desafio. Ou seja, eles entregam o texto praticamente pronto. Eles dão o texto final para essas pessoas instruídas e falam, olha, se você puder encontrar um erro, cada erro que você encontrar nesse texto, você pode revisá-lo e cada erro, cada falha que você encontrar, nós podemos te dar 50 rúpias. No passado era 10 rúpias, 5 rúpias. Então, suponha que haja algum erro de pontuação, então ele deve indicar. Então, a empresa vai dar para ele. Suponha que em todo livro haja 500 defeitos. Então, você multiplica
por 50 rúpias esse número de defeitos. Porque é num piscar de olhos. É num piscar de olhos. Se você ver, durante a revisão, talvez o autor piscou o olho e tem um erro ali. E se você permitir que outro homem leia, ele pode falar, ó, Maharaj, tem um erro aqui. Porque tem algum fantasma neste serviço de publicação que não nos permite ver que há um erro ali. E dessa maneira, na verdade, aqueles que são Vaishnavas puros, eles fazem esse pedido aberto diante do mundo inteiro. Olha, se vocês puderem gentilmente, apontar cada um dos defeitos na minha vida, então eu posso me corrigir. E eu posso tentar fazer bhajana apropriadamente. Mas, hoje em dia, veja, este é o Siddhanta de Prabhupada. Mas, hoje em dia, se eu falar algo, eles falam, ei, o que você está falando? Você tem milhares de defeitos. Sim, eu tenho milhares de defeitos. Então, hoje em dia, Harikatha é muito raro. Ninguém está falando Harikatha. Harikatha significa falar a verdade absoluta. Existe o Harikatha, mas eles não falam a verdade absoluta, porque agora a fórmula, Prabhupada declarou, é Tumbichu Bambichu. Você mantém silêncio e eu fico em silêncio também. Eu não falo nada contra você e você também não deve falar nada contra mim. Essa é a fórmula de hoje em dia. Mas Prabhupada dizia, isso se chama Tumbichu Bambichu. Você fica em silêncio, eu fico em silêncio. Mas um devoto puro, como eu já disse muitas vezes antes, que Tulsidas Ji Maharaj, diante de Tulsidas Ji Maharaj, algum devoto falou, Maharaj, um suposto devoto falou, Maharaj, aquele homem, aquele sadhu está sempre te criticando a todo tempo. Ah, é? Realmente? Sim, você não sabia disso? Ah, eu ouvi, mas então eu posso fazer um bhajana kutir, uma cabana muito boa diante da minha cabana. Oh, você não entendeu o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que aquele sadhu está sempre te criticando. E ele falou, é por isso que eu vou pedir para você, por favor, traga aquele sadhu. Eu quero fazer um bhajana kutir, uma cabana para ele, muito boa, diante da minha cabana, porque eu não consigo ver as minhas próprias falhas. Uma alma condicionada nunca pode ver suas próprias falhas. Na verdade, Tulsidas Ji não é uma alma condicionada. Prabhupada não é uma alma condicionada, Bhaktivinoda Thakur também não é, mas muitas pessoas podem ver muitas falhas em Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur. Hoje em dia, em Vrindavana, tem grandes panditas e eles querem provar, olha, Bhaktivinoda Thakur não estava certo. E eles falam novos siddhantas. Com nossas sandálias a gente quer bater no rosto deles. Mas ninguém mais quer fazer isso. A espinha dorsal daqueles acharyas já está quebrada. Eles não podem vir e desafiar. Por que vocês estão falando isso? Eles falam, deixa eles falar o que quiserem, nós somos Vaishnavas. Então veja, é por isso que eu disse muitas vezes, até mesmo numa assembleia aberta em Chandigarh, eu falei que, tomando uma vantagem indevida deste verso, nós não podemos tomar uma vantagem indevida deste verso para parar de falar a verdade absoluta. Tenha cuidado. Porque então, Gauranga Mahaprabhu está dentro do nosso coração como Paramatma. Ele pode me identificar. O mundo inteiro pode me dar guirlanda. Milhares de pessoas podem receber iniciação comigo. Milhares de pessoas podem receber iniciação de mim. Milhares de pessoas podem assistir o meu Harikatha na internet. Quantos seguidores? Maharaj tem mais de 100 mil. Mais de 100 mil seguidores não significa que isso seja Harikatha. Porque se for realmente Harikatha, então você não vai ver nenhum seguidor no mundo. Se houver um Harikatha genuíno, o mundo inteiro vai ser contrário a você e ninguém vai permitir que você fale em nenhum templo. Eles não vão permitir.
E o primeiro ponto que Prabhupada quis dizer, que a menos que haja 100% de Sharanagati, até a menos que haja 100% de rendição aos pés de lótus de Sadguru e de Bhagavan, você não tem direito de falar sobre a verdade absoluta. Isso não é um drama. Em uma encenação, você pode ver alguém se suicida, alguém faz um papel ou outro, mas ali não há realidade. Ali não há nada genuíno, é uma encenação. Então, quando a gente está vestido como acharya, ou como sannyasa, ou como paramahansa, isso não é um drama. Nós não estamos fazendo um drama diante do mundo. Se não houver algo genuíno, então é certo que nós vamos ser punidos. Prabhupada disse, não sou eu que estou dizendo. Prabhupada falou, certamente eles vão ser punidos. Isso é 100% certo. O número daqueles que estão na ordem renunciada está aumentando dia após dia. Ou seja, eles estão entrando no time de Ravana. Eles querem entrar no time de Ravana. Eles querem desfrutar de suas vidas no uniforme de um sadhu. O mayavadismo vem de incontáveis maneiras e, se a vida inteira eu for falar sobre isso, eu não terminaria. É um capítulo muito vasto. Mas certamente eu posso tocar cada caso para provar a posição única de Acharya de Srila Prabhupada. Há muito tempo atrás eu quis citar um exemplo. Que se nós acreditarmos em Sadguru, se nós acreditarmos em Bhagavan, então ninguém pode causar nenhum problema na sua vida. Ninguém pode causar nenhum problema na sua vida se você tiver 100% de inclinação. Se alguém for contrário a você, essa pessoa pode morrer. Essa é a situação hoje em dia. Se eles não se harmonizarem, ou seja, se eles não se encaixarem o seu coração, a sua mente com Gurudeva, primeiro eles podem ir embora. Primeiro de tudo é a não cooperação. Depois disso, a competição. Competição. Primeiro de tudo, a não cooperação. Quando eles querem abandonar o serviço a Guru Vaishnavas, primeiro de tudo, eles vão demonstrar não cooperação. Depois de alguns dias, eles vão começar a competir com Guru Vaishnavas e depois de um tempo, eles vão combater abertamente o Guru Vaishnava. Assim como na vida de Prabhupada, você pode ver muitos discípulos de Prabhupada que terminaram indo contra Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur. Muitos, eles não chegaram a combater, mas eles não citavam o nome de Prabhupada. Srila Keshava Goswami Maharaj falava, olha, nós não estamos interessados no seu argumento. Um homem lá escreveu um novo livro, chamado Achintya Vedaveda. E ele falou, olha, nós não temos nenhum interesse nisso. Primeiro de tudo, nós queremos saber quem é o guru dele. Shubhot Saha, quem é o guru dele? Primeiro de tudo, nós queremos saber. Porque sem Guru Kripa, sem a misericórdia de um guru, nós queremos escrever livros para provar que a Gaudiya Mata é falsa. Aquele mesmo homem, ele escreveu um ótimo livro sob a orientação de Prabhupada, pela misericórdia de Prabhupada. E agora ele estava contradizendo seu próprio Siddhanta, que foi publicado pela Missão Gaudiya. E agora estava publicando por uma outra organização, Achintya Vedaveda. Dessa maneira, nós estamos totalmente desviados dos pés de lótus de Srila Prabhupada. Por uma pequena pratista, nós podemos vender o Vani Vaibhava, vender a biblioteca, podemos vender tudo para os Mayavadis. Podemos vender, porque podemos obter pratista, os jornalistas podem vir, tirar uma foto, colocar no jornal, olha que esse Maharaj deu essa biblioteca de doação para essa sociedade. Mas qual é a verdade? Qual é o fato? Se você souber o fato, então você ficaria muito surpreso.
Apenas por uma pequena pratista, um mínimo reconhecimento, eles podem vender o Vani Vaibhava, eles podem matar os Vaishnavas também. Essa é a condição. Então, eu estava no Surya Kunda muito tempo atrás. A situação era essa, porque para onde ir? Eu não tinha para onde ir. Eu fui para o Surya Kunda e eu estava ali, no local onde Radha e Govinda se encontram ao meio-dia. Então, eu estava escrevendo algo, fazendo algum seva ali. E eu estava falando Harikatha, mas aqueles Vrajavasis não entendiam Harikatha. Ou seja, Vrajavasi realmente significa aqueles que são residentes ou associados eternos de Radha Govinda. Mas estou falando daqueles que moram hoje em Vrindavana. Eles não entendem o Gaudiya Siddhanta. Cada fração de segundo eu falava e eles ficavam, o quê? O quê? O quê? Então eu ficava sentindo mal de falar Harikatha. Ainda assim eu estava falando e tinha 1 ou 2 devotos Gaudiya, eu estava falando Harikatha, e um dia, depois que acabou o Harikatha, quando eu me levantei, porque no meu kalpim eu tinha minha roupa externa, minha roupa interna, e eu senti algum problema ali na minha roupa interna. E eu estava falando Harikatha, eu não podia abrir minha roupa, era um grande problema. E depois, quando acabou o Harikatha, quando eu me levantei, então um escorpião caiu no chão da minha Vyasasana, ou seja, da minha roupa. E todos ficaram surpresos. De onde caiu esse escorpião? O escorpião estava dentro do meu kalpim, da minha roupa interna, e eu fiquei surpreso. Agora, um devoto também ficou surpreso. Olha, como é possível? Quando você toca um escorpião, ele pode te morder. Mas você estava falando Harikatha, e naquele dia em especial, eu estava falando sobre Nishingadevi Prahlada Maharaj. Eu fiquei surpreso. Eu fui compelido a acreditar. Oh, realmente, eu estou falando sobre Nishingadevi Prahlada Maharaj. Oh, tão misericordioso é Nishingadeva. Ele estava praticamente dentro do meu kalpim, mas não me causou nenhum dano. Oh, daquele dia em diante, a minha fé dobrou. Minha fé aumentou, dobrou. E também eu peço para todos os devotos em todo o mundo que, se houver qualquer defeito, se houver centenas de defeitos em mim, eu quero saber, eu quero me corrigir, eu quero me tornar um verdadeiro sadhu. Eu prometo que eu quero me tornar um verdadeiro sadhu. Eu não sou um sadhu, eu quero me tornar um verdadeiro sadhu. Dessa maneira. Então, na verdade, o ponto é que nós não temos controle sobre os nossos órgãos sensoriais, corpo, mente, nada. Apenas nós podemos gritar como cachorros. Este poder eu tenho, esse poder financeiro, poder social, poder educacional. Eu posso falar, eu posso gritar como um cachorro, mas eu não posso obter o verdadeiro poder do bhajan, não posso obter, até e a menos que eu esteja 100% inclinado aos pés de lótus de meu Sadguru, até e a menos que eu esteja 100% inclinado aos pés de lótus de Sadguru, eu não posso obter poder. Mas quem é que vai falar isso? Prabhupada diz, quem é que pode julgar que um é Vaishnava e o outro não é Vaishnava? A pessoa fala, ele é Vaishnava, mas aquele não é Vaishnava porque ele não me permite fazer as minhas besteiras. Então essa é a situação hoje em dia. Então veja o quanto nós estamos desviados. Na época de Prabhupada, era uma regra geral que aqueles que eram competentes, que eram grandes espiritualistas, nós os tornaríamos os líderes das assembleias. Mas atualmente, nós estamos seguindo o sistema de votação. Aquele Maharaj está viajando por todo mundo, ele tem muita posição, muito dinheiro, então nós podemos torná-lo o presidente da Assembleia. As pessoas são idiotas. Essa é a situação. Eles não sabem nada. Eles não sabem nada sobre o bhajana. Nem mesmo A, B, C, D do bhajana. E eles estão fazendo esse comentário. Olha, ele é Vaishnava. Gorakshpur Das Maharaj não é Vaishnava. Ele é um Vaishnava. Aquele ali não é um Vaishnava. Are, quem é que te deu esse poder? Essa é a Assembleia de Kansa. Na Assembleia de Kansa,
automaticamente, na Assembleia de Kansa, Chanur, Mustik, Putana, Bakasura, eles vão ser honrados. O que há de errado com isso? Na Assembleia de Kansa, nós não podemos esperar, que Vasudeva vai ser o presidente. Do contrário, eles podem matar Vasudeva. Posso colocar Vasudeva numa corrente, na prisão. Essa é a situação. Sabe? Em Vrindavana, tem um rumor ou um ditado muito bom. Em Vrindavana, aqueles sadhus, eles falam: Maharaj, uto ki sabha mein, gidar gayan hai. Ya to gidar ka sabha mein ut gayan hai. Ut jante ho, camel. Eles dizem, numa assembleia de chacais, um camelo vai obter a chance de cantar uma boa canção. Tumbichu Bambichu. Ok, você pode me dar um título e eu também posso falar Goswami para você. Você fala Goswami para mim, eu falo Goswami para você. Ou seja, é uma harmonia comum, a gente se ajusta, mas Prabhupada queria rejeitar todo esse tipo de assembleia. Então, na Assembleia de Kansa, nós não podemos esperar que Vasudeva Ji vai receber uma boa posição. Isso é muito natural. Então, esta é a situação hoje em dia. E quem é que vai julgar? Quem é que vai julgar, que vai falar que ele é um Vaishnava, que aquele não é um Vaishnava? Quem é que te deu este poder? Quem te deu o poder? Meu Guru Maharaj me deu o poder, ele me fez acharya. Isso não significa que você é um acharya. Talvez o seu Guru Maharaj te enganou. Talvez ele te tornou acharya porque não tinha outra maneira de impedir a destruição da sociedade. Hoje em dia, nós devemos tomar a resolução de que ninguém pode atuar como acharya. Ninguém. Até e a menos que nós possamos provar que nós estamos alinhados com Prabhupada. Mas quem é que vai julgar? Bhaktivinoda Thakur não está presente. Prabhupada também não está manifesto na nossa frente. É por isso que Prabhupada nunca nos mostrou esse sistema de votação. Porque talvez houvesse grandes sadhus, mas se eu fizer esse sistema, então eles vão copiar esse sistema. Então, um acharya é alguém automático, é algo auto-manifesto. Então, vejam só. Suponha que Gurudeva, antes de abandonar seu corpo, ele apontou alguém como acharya. Devido ao tempo, à circunstância, ele foi obrigado a fazê-lo. Isso não significa que eu seja um acharya. Assim como Bhakti Balabhatita Goswami Maharaj falava, nós podemos citar o exemplo de Bhakti Balabhatita Goswami Maharaj. Ele nunca falava que eu sou um acharya. Ele falava, eu não sou acharya. Eu não posso me considerar um acharya. Eu não sou acharya, ele dizia. Ele dizia, o meu Guru Maharaj me deu a responsabilidade de administrar essa sociedade e, de toda maneira, porque se há uma sociedade, deve haver um equilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo material. Hoje em dia, a tendência é querer se equilibrar mais com o mundo material, não com o mundo espiritual. Eu sei, uma sociedade material não pode nos beneficiar. Ainda assim, às vezes nós fazemos uma sociedade para nos equilibrar. E que tipo de harmonia, de equilíbrio? Equilíbrio não significa meio termo. Equilíbrio significa algo que faça que nós possamos pregar Harikatha apropriadamente, possamos delegar autoridade. Isso nós podemos fazer. E se você não estiver seguindo Prabhupada 100%, então essa sociedade talvez seja uma grande sociedade. Ainda assim, essa grande sociedade
não pode provar que ela é bem-sucedida em sua missão. Por quê? Ser bem-sucedido em sua missão significa... Prabhupada diz, qual é a nossa missão? Apenas Prabhupada, nenhum acharya no mundo falou. Qual é o dever da Gaudiya Mata? Deter a atual corrente pervertida dessa sociedade. É o dever aparentemente desagradável da Gaudiya Mata. Nós não podemos permitir que as pessoas sigam no caminho errado. Se você quiser me abandonar, você pode me abandonar. Se você quiser me abandonar, você pode me abandonar. Eu não vou me preocupar. Mas você não pode esperar um Siddhanta errado de mim. Você não pode esperar. Porque eu quero te dar uma lembrança. Talvez 1 ou 2 meses atrás eu estive falando, e novamente eu posso falar este ponto, porque hoje eu acho que o tempo não pode permitir. Vyasadeva Goswami, ele deu este argumento diante de Narad Maharaj. Ele falou, Narada, eu vou falar para você todo esse Bhagavata Tata Vijnana, Bhagavata Dharma, diante de você. Isso não significa que você pode ir e pregar. Isso não significa que você deve ir para todos os lugares e pregar como um louco. Isso não significa que você deve começar a pregar como um louco, como um homem louco. Você deve seguir 100% o que eu te disse, para que todas as pessoas comuns possam desenvolver Bhakti aos pés de lótus de Bhagavan. Se eu fizer uma sociedade diferente, se eu mudar as minhas regras e regulações para que todos percam a fé em Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati, quão boa é essa sociedade que eu fiz? Eu sou um traidor. Eu sou um traidor. Então, para que ninguém conheça o nome de Prabhupada, isso é muito bom para mim. Essa é a minha posição da minha pregação. A pregação nunca pode ser feita. A pregação nunca pode ser feita. A pregação nunca pode ser feita por um homem comum, um suposto devoto, até a menos que ele esteja desfrutando de toda a misericórdia de Guru Vaishnava. Bhaktivinoda Thakur escreveu, e eu posso abrir o artigo e te mostrar. Bhaktivinoda Thakur falou, não vão pregar. Bhaktivinoda Thakur falou, não vão pregar agora. Não saiam para pregar agora. Agora, sigam fazendo seva sob a orientação de Guru Vaishnavas puros. Não saiam para pregar. Se você for agora, você não tem controle sobre os seus órgãos sensoriais e sobre a sua mente. Se você for pregar nessa condição, você pode criar contaminações, lixo. Bhaktivinoda Thakur falou, não vão pregar. Se você quiser pregar no futuro, mas no presente, você deve pregar diante de você mesmo. Você deve pregar diante de você mesmo. Pregar diante de si mesmo significa... O que é que Bhaktivinoda Thakur quis dizer? Significa que você deve falar diretamente, sem nenhuma duplicidade. Você terá que falar diretamente, sem nenhuma duplicidade, com o seu verdadeiro ser. Preste atenção. Você deve falar com a sua mente. Ó, mente perversa, que tipo de Vaishnava você pensa que é? Prabhupada diz. Você é um Vaishnava? Você quer se tornar um guru? Você quer ir pregar no estrangeiro? É isso? Você quer se provar que você é um grande Vaishnava? Não faça isso. Dushtamon tumi kisher Vaishnava. Patisharase Tava Harinam Keval Krishna Koitava. E estes versos falam apenas para um reconhecimento mundano, apenas para coletar pratista. Você está cantando o santo nome isoladamente. Isso é engano, é uma trapaça. Se você estiver fazendo bhajana, harinama, muito secretamente, num local solitário, Patishtharatare nirjana ghare tava harinam keval koitap. Prabhupada
quis provar que um verdadeiro devoto Gaudiya, a todo tempo, o instrumento musical que existe dentro do coração deles está sempre tocando um instrumento musical, sempre na mesma melodia, no mesmo tom, como foi tocado pelos Guru Acharyas do passado. A mesma melodia, você deve se ajustar. Existe uma canção principal sendo tocada, e se você tocar a sua música aleatoriamente, você vai quebrar o ritmo. Então, da mesma maneira, você deve sentir, você precisa sentir como você pode estabelecer-se no ritmo de Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Keshava Goswami Maharaj, do Guru Varga. É isso que nós queremos apontar. Se você seguir com falso ego, então você nunca vai encontrar suas falhas. É o nosso dever apontar as falhas que existem no coração deles, e se você puder detectar e eliminar, então você pode se render e se tornar um sadhu. Então agora Pitamaha Brahma falou diante de Narada. Ele falou: Narada, você quer falar Harikatha, mas tenha cuidado. Você deve falar o Harikatha de tal maneira que todas as pessoas comuns possam desenvolver Bhakti aos pés de lótus do Senhor Supremo, Krishna. Yatha haru bhagavati ninam bhaktir bhavishvati sarvatmanya akhiladhari iti sankalpo varnayu. What? Brahma speaking? Yatha haru bhagavati ninam bhaktir bhavishvati sarvatmanya akhiladhari iti sankalpo varnayu. Com esta resolução, você pode ir pregar. Com esta resolução de que você deve arranjar um benefício perfeito para as pessoas comuns, você deve transmitir Bhakti para dentro do coração delas, do contrário, não vá. Porque Srila Krishnadas Kaviraj Goswami quis provar no Chaitanya Charitamrita, está escrito ali, que se não houver Bhakti, então você não pode pregar. Se não houver Bhakti, Bhakti é a Shakti. Se não houver Bhakti, como você pode pregar? Se não houver Bhakti, então você não pode ir pregar. Bhakti é a potência, é a Shakti. Eu posso falar sobre isso e ponto a ponto eu posso tentar provar, mas eu dependo da sua misericórdia. Eu oro aos pés de lótus de todos vocês. Vocês devem me abençoar, porque para que eu possa me lembrar, porque eu posso esquecer. Então, um por um, eu posso dar esses argumentos sobre como nós podemos identificar o impersonalismo. Muitas vezes, enquanto eu estava fazendo um serviço de publicação e edição, as pessoas vinham diante de mim e eu falava esse Harikatha continuamente. E um dia, na verdade, ponto a ponto vocês devem entender, porque por um longo tempo, se vocês seguirem ouvindo sobre o que é o impersonalismo, o que é a devoção pura, Shuddha Bhakti, então algum dia talvez vocês podem se livrar de Maya e digerir todo o Siddhanta, e aí ninguém poderá te fazer de bobo, ninguém poderá te enganar. Um dia, um homem muito instruído veio para se juntar à missão Gaudiya, e Prabhupada estava ali, naquele dia em especial, e aquele homem veio para se juntar à Gaudiya Mission, mas ele tinha Anyabilasa, ou seja, outros desejos. Usualmente, Prabhupada testava as pessoas, esse era o sistema de Prabhupada. Primeiro de tudo, Prabhupada testava as pessoas. Este era o sistema usual de Prabhupada. Prabhupada testava. E se eles passassem no teste,
se fossem bem-sucedidos, então Prabhupada iria dar Harinama, Diksha e tudo mais. Prabhupada era muito rígido. Hoje em dia, nós estamos jogando o Haribhakti Vilasa e o Rasa Amrita Sindhu no Ganga. Ah, isso é inútil. Nós somos mais misericordiosos que o Guru Varga do passado. A gente chama, ei, você quer receber Diksha? Eu posso te dar. Nós estamos aumentando o lixo, aumentando o número de demônios. Esse é o sistema. Até a menos que nós possamos controlar essa situação, nunca, nestes próximos centenas de anos, a devoção pura será impossível. Se nós pudermos tomar a resolução, tocando Nishinradeva, tocando Shalagrama, que eu não vou cometer nenhum erro, eu não vou arranjar minha pratista pessoal. Se o mundo inteiro puder fazer essa resolução, então nós poderemos mostrar o humor, ou seja, qual é a posição incomparável de Acharya de Prabhupada e o que esses supostos Acharyas estão fazendo e como você pode se proteger hoje em dia, pois você quer se lançar no fluxo de Maya. Existe esse fluxo eterno de Maya. Maya também é eterna. Você pode até brigar comigo, Maharaj, Maya é eterna? Sim, Maya é eterna. Se Bhagavata Shakti é eterna, então você deve saber com certeza que Antaranga Shakti é eterna e Bahiranga Shakti também tem uma existência eterna, mas às vezes você não consegue vê-la. Às vezes, quando a criação não está presente, quando ela é dissolvida, então toda a Shakti está dentro do Prabhu. Neste momento você não vai ver a criação, mas quando essa criação aparece diante de você, quando Krishna cria tudo de novo, então você pode ver. Eu posso mostrar a partir do Srimad Bhagavatam como Naradi Maharaj descreveu tudo isso, então vejam. Dessa maneira, novas e novas criações são feitas e novamente tudo é dissolvido por Sankarsana e novamente tudo é criado. Dessa maneira, Brahmaji Bhakti Shakti Bina Nahe Bhakti Bina Bhakti Baba Kipa Shakti Bina Nahe Bhakti Bavartan. Kipa Shakti mane Bhakti. Este verso diz que sem a misericórdia de Bhakti Devi, ninguém pode ir pregar, ninguém deve ir pregar. Que pregação ela pode fazer? Então eu posso abrir todo o Siddhanta de Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada, eu posso mostrar para vocês, para que vocês não queiram brigar comigo. Então, o que Pita Mahabrahma falou? Jatha haru bhagavati nenam bhaktir bhavishvati. Bhaktir bhavishvati. Certamente, você deve pregar para que as pessoas desenvolvam Bhakti. Não tente desencaminhá-las. Não tente desencaminhá-las. Não tente guiá-las mal. Em nome da sua posição de Acharya, tente abrir a cortina, tente ver a sua imagem nua. Tente tirar toda a duplicidade do seu coração. Do contrário, como corrigir essa situação? Nós podemos perder tudo. So, yatha haru bhagavati ninam bhaktir bhavishvati sarvatmani akhila dhare iti sankalpo varnayu. Você deve falar Harikatha, você deve fazer Harinama Sankirtana, mas com a forte resolução de que de qualquer maneira você não vai fazer nenhum meio termo com aqueles impersonalistas, você não vai fazer nenhum meio termo com Maya e nada disso. Você deve tomar essa resolução, primeiro de tudo. Se você não tomar essa resolução, então, de toda maneira, se você for gritar ou for dar uma palestra, suponha que eu não tenha nenhuma realização direta, Neste caso, qualquer quantidade de pregação que eu faça é praticamente inútil, porque você não tem realização direta.
Pregação significa transmitir os seus sentimentos. É por isso que sempre que a gente ouve Harikatha de um Vaishnava puro, sempre que a gente vai diante de um Vaishnava puro, o nosso coração derrete. Por quê? Se não houver a parada. Se houver a parada, Prabhupada diz que se houver ofensas dentro do nosso coração, Prabhupada falou esse Siddhanta, e eu posso falar sobre isso no próximo dia, que se houver a parada dentro do nosso coração, então nós podemos ouvir Harikatha de grandes Vaishnavas, ainda assim isso não vai demonstrar resultado. Nós podemos ouvir Harikatha de grandes Maha Bhagavatas, ainda assim, se houver ofensa dentro do nosso coração, este Harikatha não vai dar nenhum resultado. E Jiva Goswami Pada já provou, ele quis provar que uma verdadeira sadhusanga nunca é em vão. Jiva Goswami Pada deu um exemplo, que sabendo ou não sabendo, consciente ou inconscientemente, se você cultivar um pouco de satsanga, assim como o caso daquele Vaishnava Das, que originalmente era de Varanasi, e ele veio diante de Paramahansa Das Baba em Godrum, sabendo ou não sabendo, porque aquele Vaishnava puro estava cantando. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavinda. E estava tocando seu cártalo e cantando. Então, sabendo ou não sabendo, com propósito ou sem propósito, ele ouviu este som transcendental e ele sentiu uma reação dentro do seu coração. E essa reação, essa satsanga, ele não compreendeu no momento que era uma verdadeira satsanga. Ele não percebeu que era uma verdadeira satsanga, mas devido a essa satsanga, no fim das contas, ele foi compelido a rejeitar seu glamour, posição como um acharya numa sociedade mayavada e veio para Navadip procurar por um sadguru. E aí ele tomou banho no Ganges, ele começou a andar por Navadip e por fim chegou em Godrum e veio até Paramahansa Babaji Maharaj. Agora ele foi bem sucedido, porque a demanda dele era 100% perfeita. Então, ele foi bem sucedido em receber e encontrar satsanga. Então vejam, sabendo ou não sabendo, Jiva Goswami Pada diz, se você beber veneno, mesmo sem saber, inconscientemente, se você beber veneno, há muito tempo atrás, ou talvez 5 anos atrás, eu estava em Vrindavana, no templo de Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, porque há muito tempo atrás, talvez 8 anos atrás, eu falava Harikatha ali continuamente, todos os dias. E depois disso, devido a alguma razão, eu tive que parar de falar Harikatha ali, porque ninguém pode digerir esse tipo de Harikatha, o que fazer. Então, este caso que eu estou falando é que se você beber veneno inconscientemente, o que fazer? O veneno vai dar o seu efeito, Jiva Goswami falou. Então, isso aconteceu na minha frente. Eu estava lá, dentro do quarto do responsável pelo templo. Na verdade, depois que acabou o Harikatha, eu terminei o Harikatha e eu estava de pé no quarto daquele responsável, no escritório, porque eu já ia embora para dar Harikatha na minha própria mata, Daudi Mandir, porque era o dia de Ramanavani, que é um dia especial que eu tenho essa chance de falar Harikatha 3 vezes usualmente, porque de manhã eu falava sobre Bhakti Balabhatita Goswami Maharaj, e ao meio-dia eu falava na minha mata, Daudi Mandir, sobre Bhakti Ashram Maharaj, que é um discípulo de Prabhupada, Bhakti Souda Ashram Maharaj, era o dia do desaparecimento dele, e depois disso, no cair da tarde, eu falava Harikatha sobre Ramachandra. Então, 3 vezes, eu recebi essa chance 3 vezes de falar Harikatha. Então, pela bênção de Bhagavana. E aquele dia, depois do Harikatha, eu estava de pé porque eu não ia comer nada, não tinha tempo, não poderia esperar porque eu já tinha que dar o Harikatha lá na minha mata. E nesse meio tempo, um devoto que era um Grihasta, que mora em Jaipur,
Eu não quero falar o nome dele. Ele é um suposto discípulo de Parampurapada Keshava Goswami Maharaj. E ele estava pedindo água. Então, um brahmacharya, que era muito idiota, ele falou, aqui tem água aqui, ó. E mostrou uma garrafa. Mas, na verdade, aquela garrafa tinha um ácido dentro. E esse homem bebeu a água, bebeu aquilo, né? E ele começou a beber e começou a gritar, Depois ele jogou aquilo fora. E ele falou, o que aconteceu? Nossa, aquele brahmacharya é um idiota, na verdade isso é um ácido. Ele falou que é água, eu comecei a beber, meu Deus. Isso aconteceu na minha frente, eu vi. Oh, meu Deus. E tem muitos casos assim também. Certa vez um avô, ele tinha um neto dele era muito inquieto e ele amava muito esse neto. O avô amava muito esse neto. E naquela casa, um dia, o neto não estava lá, o neto saiu com a mãe e o pai, e o avô pensou, hoje eu tenho a chance de colocar um certo veneno com algum alimento frito muito saboroso, eu posso misturar com o veneno para capturar aqueles ratos, sabe? Porque ele estava com grandes problemas com os ratos que cortavam os papéis, livros. Então ele falou, hoje eu tenho a chance. Então o avô colocou aquela preparação misturada com veneno para que ele pudesse matar os ratos. E no meio tempo, o neto entrou no quarto e o avô não estava ali. O neto chegou em casa e o pai e a mãe estavam ali. E o neto falou, o meu avô deixou algo muito bom para mim aqui e começou a comer. Oh, meu Deus. Depois de comer, ele se sentiu mal, foi levado para o hospital, mas já era tarde demais e ele morreu. Então o avô começou a chorar como um louco. Oh, meu Deus, eu matei o meu neto, mesmo sem saber. Dessa maneira, tem muitos incidentes que nós podemos dizer. Então, sabendo ou não sabendo, se você estiver em má associação, ou seja, se você estiver na associação de impersonalistas, de Mayavadis, eu não sou responsável por isso. Eu amo todos vocês, 100%, 100%, 100%, eu amo todos vocês. Porque vocês têm essa capacidade de ouvir esse tipo de fogo, de ouvir esse Harikata flamejante. Eu não posso esperar que as pessoas fiquem diante de mim ouvindo esse tipo de Harikata. Então, eu presto Dandavats aos pés de lótus de todos vocês. Eu estou muito grato, porque Srila Krishnadas Kaviraj Goswami falou. Ele estava prestando reverências prostradas a todos aqueles que fossem ler aquele livro. Krishnadas Kaviraj Goswami estava prestando Dandavats aos pés de lótus de todos aqueles que fossem ouvir ou ler este livro, Chaitanya Charitamrita. Ele prestou reverências aos pés de lótus deles, daquelas novas gerações. Krishnadas Kaviraj Goswami também estava prestando reverências prostradas aos pés de lótus deles, porque nós não podemos esperar esse tipo de humildade, esse tipo de submissão, esse tipo de humildade. Nós não podemos nem imaginar realmente. Dessa maneira, sabendo ou não sabendo, de qualquer maneira, se você estiver em asatsang, em má associação, você vai colher o resultado. Então, primeiro de tudo, é o meu dever, em nome do Vishwa Vaishnava Raja Sabha, em nome de Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, em nome de Bhaktivinoda Thakur e do Guru Varga prévio, Srila Keshava Goswami Maharaj. É o nosso dever falar a verdade absoluta, de maneira absoluta. Talvez você queira me rejeitar, você não queira me ouvir. Ainda assim, eu não posso te desencaminhar. Esta é a resolução da minha vida. Você pode me expulsar dessa sociedade, ainda assim eu não vou ficar chateado. Não me preocupo. E também é o seu dever digerir este Harikata, tentar entender
de quantas maneiras sutis o impersonalismo podem vir à sua vida. E um exemplo eu posso dar hoje, porque o tempo não nos permite falar mais. Agora eu tenho que sair correndo e começar a editar, a traduzir. Tem muitos sevas. Ontem, a minha mente repetidamente estava indo lá para o Radha Kunda. Lá, na verdade, tem um novo seva acontecendo. Então eu estou pensando, aquele devoto está lá sozinho, ele pode desperdiçar dinheiro. Tem um seva, um ótimo seva acontecendo lá. Então, eu posso dar um exemplo. Um dia, um homem muito instruído, ele veio de uma sociedade ou da casa dele para se juntar à missão Gaudiya. E ele estava ali tomando prashadam, ficando ali. Prabhupada deu a chance dele ouvir Harikatha, Kirtan, e depois Prabhupada poderia decidir se daria Harinama para ele ou não. Hoje em dia eles dão de uma vez só Harinama, Diksha, roupa açafrão, sannyasi, tudo. Nós somos sarradias, sabe? Nós não temos direito de dizer que eles são sarradias. Nós viramos sarradias. Essa é a situação. Mas Prabhupada sempre apontava sarradia, sarradia. E cortava o Siddhanta deles, falava Harikatha. Então esse é o nosso dever. Então, um dia, Prabhupada estava no seu Bhajana Kutir, em Calcutá, na missão Gaudiya, e Prabhupada ouviu. Por acaso não tinha ninguém ali, e aquele devoto estava praticando falar Jayakara. Jai, Jai, Guru Gauranga Gandharva Giridhari. Dessa maneira ele estava falando Jayakara. E depois disso ele falou um Jayakara, um Jayadwani, de tal maneira que ao ouvir esse Jayadwani, Prabhupada falou, olha, ele é Mayavadi. Ele é um Mayavadi. Então, todos os devotos, depois que acabou o Arati, todos vieram para prestar reverências para Prabhupada. E Prabhupada falou, quem é que falou esse Jayadwani? E eles disseram, é aquele devoto recém-chegado. E Prabhupada falou, ele é um Mayavadi. Ah, é? Sim. E muito em breve, foi realmente detectado que ele era um Mayavadi. Um outro dia eu estava falando para um devoto que estava dentro do meu quarto. Eu falei para ele, Prabhu, ao ouvir o Jayadwani de alguém, eu posso identificar se alguém é um Mayavadi. Em Vrindavan eu ouvi esse tipo de Jayadwani acontecendo. Aj ki Ananda ki Jai Ho. Todas as glórias da felicidade do dia de hoje. Quando eu escuto esse tipo de coisa, eu já sei que é um Mayavadi. Apana Gurudeva ki Jai Ho. Eu posso identificar 100% e posso expulsar ele da Gaudiya Mata. Porque você está criando contaminação, mas eu não posso criar contaminação. De toda maneira, você não quer depender de mim, você quer decidir você próprio. Você quer rejeitar o Rasamrita Sindhu, rejeitar o Hari Bhakti Vilasa, você quer decidir por si próprio, você se considera um grande Vaishnava, então eu não posso fazer nada. Apenas eu posso latir como um cachorro diante de você e você pode aceitar o meu Siddhanta Vichar ou não, porque eu não estou falando de nenhum Siddhanta pessoal. Eu estou falando de todos os Siddhantas de Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada. Hoje, quero parar por aqui porque eu tenho outro seva. Nikhilo bhuvana maya chinna vichinna karti vibhuda bahula megham mukti mohanto datri sitilito vidiragarad radheshadhani vilasatu hidanityam bhakti siddhanta bani Nikhilo bhuvana maya chinna vichinna karti vibhuda bahula megham mukti mohanto datri Shitilito vidiragadharadeshadani Vilasatu hridanityam bhakti siddhantabani Vancha kalpatarusya ke basinda vyavacha Patitanang pavanabha Vishnubhyo namo